Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livres. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, lendo os 5 primeiros versículos, que diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós temos visto já que Paulo ele está combatendo os falsos mestres que estavam tentando enganar os gálatas, fazer com que os gálatas deixassem o evangelho da graça e fossem para as obras da lei, novamente se apegando àquilo que eles faziam, aquilo que eles poderiam fazer por si mesmos para se salvar. E nós vimos já Paulo mostrando que não existe um outro evangelho fora o evangelho da graça. Não existe um evangelho que é pelas obras da lei. Isso não existe. A salvação é pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus. E agora no capítulo 3, Paulo vai começar a falar sobre a justificação pela fé. Nos mostrar realmente que nós somos justificados pela fé. Mas antes ele começa fazendo uma introdução no capítulo 3, fazendo algumas perguntas aos gálatas. E Paulo começa pegando pesado com os gálatas, dizendo assim: gálatas insensatos, demonstrando que o fato deles estarem se deixando de enganar, o fato deles deixarem de crer no evangelho pela fé somente em Cristo Jesus, e começando a acreditar em uma salvação pelas obras, por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles poderiam fazer. Isso era insensatez, era loucura. E aí Paulo faz uma pergunta: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos Cristo foi exposto como crucificado? Quem enganou vocês? Quem está fazendo com que vocês deixem de crer naquilo que vocês viram? E o sentido de viram aqui, quando Paulo coloca ante cujos olhos foi exposto Cristo crucificado, não quer dizer que eles viram realmente Cristo crucificado, porque quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado em Jerusalém, muito longe lá da Galácia, da região da Galácia. O que Paulo está dizendo aqui é que a maneira como Paulo pregou Cristo para eles fez com que aquilo fosse tão evidente para eles como se Cristo tivesse sido crucificado na frente deles. A pregação de Paulo foi tão poderosa diante deles que é como se eles realmente tivessem visto Cristo crucificado. E a pregação de Paulo foi exatamente essa: Cristo crucificado por causa do pecado deles, demonstrando que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a salvação deles, demonstrando que o que Cristo fez por eles naquela cruz foi suficiente para a sua salvação. E isso é real para nós também, que cremos em Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós naquela cruz é tudo que nós precisamos para a nossa salvação. O fato de Cristo, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, ter se encarnado, ter vivido uma vida de perfeita obediência à cruz e morrer numa cruz por nós, por amor a nós, dar a vida por nós naquela cruz, esse fato é suficiente para a nossa salvação. E veja como
É terrível quando alguém tenta colocar obras da lei nisso. Porque quando alguém está deixando esse evangelho da fé, de crer em Cristo e somente em Cristo, crer em Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e achar que tem que fazer algo a mais para ser salvo, está literalmente dizendo que o que Cristo fez por nós naquela cruz não é suficiente. Agora pense comigo, se o fato de Cristo, o Deus Todo-Poderoso, dar a sua vida por nós numa cruz, não é suficiente para a nossa salvação, o que mais poderia ser? Por isso que é insensatez acreditar que aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer pode me salvar. E aquilo que Cristo fez, que o Deus Todo-Poderoso fez numa cruz, dando a vida por mim, pagando toda a minha dívida, não é suficiente. Isso realmente é loucura, é insensatez. E é por isso que Paulo fala: quem que enganou vocês a deixarem de crer em algo que é real, que é verdadeiro, que é o fato de Cristo ter morrido por nós na cruz, e se apegar às obras da lei, aquilo que você pode fazer? Isso é loucura. O que Cristo fez por nós naquela cruz é suficiente para a nossa salvação. As nossas obras devem ser uma consequência disso. Então, as boas obras que o cristão faz é uma consequência do que Cristo fez, mas não um complemento, não uma garantia. É verdade que as boas obras nos mostram se somos salvos ou não, elas são evidência também da salvação. Elas demonstram realmente que nós estamos em Cristo Jesus, mas elas demonstram que nós cremos em Cristo Jesus e fomos salvos por Ele. Mas elas não podem nos salvar. Se eu não sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim naquela cruz, não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer que me salve. Porque todas as boas obras fora de Cristo Jesus estão manchadas e contaminadas pelo pecado. Não pode fazer nada. E mesmo que elas tivessem algum valor para a salvação, ainda existiriam os nossos pecados, que não teria como nós pagarmos. Não há como as boas obras nivelarem o nosso pecado e quitarem a nossa dívida, porque a nossa dívida em relação ao pecado é infinita contra Deus. A gente ofendeu um Deus que é infinitamente santo, infinitamente digno, infinitamente justo. Por isso somente Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que é infinitamente justo, infinitamente santo, infinitamente digno, poderia quitar a nossa dívida. E Ele fez isso naquela cruz. Ele pagou toda a nossa dívida, cancelou todos os nossos pecados, como diz Paulo em Colossenses. Então toda a nossa dívida foi paga na cruz de Cristo. E os falsos mestres estavam fazendo com que os gálatas desviassem o olhar disso, parassem de olhar para o que Cristo fez e começassem a olhar para aquilo que eles poderiam fazer. Isso é insensatez. E aí, no versículo 2, Paulo faz uma nova pergunta: quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Todo cristão, a partir do dia de Pentecostes, onde o Espírito foi derramado sobre a igreja, todo cristão, a partir do momento que ele crê em Cristo Jesus, que ele confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo. E a pergunta de Paulo é: isso acontece pelas obras da lei? Por aquilo que você faz? Ou pela fé em Cristo Jesus? E Paulo faz uma pergunta que a resposta é óbvia: pela pregação da fé. Por aquilo que Cristo fez por nós. Pelo fato de nós crermos em Cristo Jesus, confiarmos em Cristo Jesus, não pelas obras. A vinda do Espírito Santo sobre nós não é como uma segunda bênção que eu creio em Jesus Cristo e aí eu começo a fazer certas coisas e daí recebo o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele vem sobre nós
inclusive para nós crermos. Nós ouvimos a pregação e o Espírito Santo desce sobre nós, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração para nós crermos, inclusive. E a partir daquele momento o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos santuários do Espírito Santo. Nós passamos a ser uma nova criatura, ter uma nova vida, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso acontece com todo verdadeiro cristão. Todo. A partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem sobre mim. Não pelas obras da lei, não por aquilo que eu faço, por aquilo que deixo fazer, mas pela fé em Cristo Jesus. E essa pergunta de Paulo deixa claro isso. Paulo fala: quero apenas saber isso de vós, vejam pela experiência de vocês, vejam por aquilo que aconteceu com vocês. Vocês receberam o Espírito Santo por aquilo que vocês fizeram ou pela pregação da fé? Por crer em Cristo Jesus, por confiar em Cristo Jesus? E a resposta dos Gálatas é óbvia: pela pregação da fé, por terem crido em Cristo Jesus. No momento que eles ouviram a pregação da fé e se arrependeram dos pecados, creram em Cristo Jesus, o Espírito Santo passou a habitar neles. E isso continua valendo para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Nós somos santuário do Espírito de Deus. Não por aquilo que fazemos, mas por causa do que Cristo fez por nós. E antes mesmo de Cristo ser crucificado, Ele fez essa promessa para nós. Ele fala lá em João que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos. Enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para habitar conosco. E Cristo cumpriu essa promessa. E veja como é terrível inverter isso ao colocar a vinda do Espírito nas nossas mãos, nas nossas obras. É dizer que Cristo não cumpriu a sua promessa e que eu faço isso acontecer por mim mesmo. E a Bíblia é clara ao nos mostrar que essa bênção do Espírito Santo habitar em nós é uma consequência da pregação da fé, na qual nós cremos, confiamos e aí recebemos o Espírito Santo. E Paulo fala para os Gálatas olharem para aquilo que aconteceu com eles, para que eles se lembrassem de que eles receberam o Espírito pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Então Paulo começa a trabalhar na experiência dos Gálatas para que eles vissem o erro dos falsos mestres através daquilo que já havia acontecido com eles. Paulo começou pela pregação de Cristo crucificado, lembrando os Gálatas que Cristo foi pregado a eles por Paulo. E agora mostra o que aconteceu através daquela pregação. Eles receberam o Espírito Santo, não pelas obras da lei, mas por aquela pregação do Cristo crucificado. E aí Paulo continua com mais uma pergunta: sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo que mostra para os Gálatas que não só o início da vida cristã é através do Espírito Santo, mas toda a vida cristã, o amadurecimento, o aperfeiçoamento da vida cristã é por intermédio do Espírito Santo. Não é algo que nós fazemos por nós mesmos. A vida cristã é uma vida de total dependência de Deus, daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus e daquilo que Deus faz por nós por intermédio do Espírito Santo na nossa santificação. Em certo sentido, há um esforço humano, sim, onde nós buscamos nos esforçar. Porém, esse esforço humano é de total dependência
de Deus. E aqui é um erro que muitas vezes nós cometemos mesmo. Nós colocamos no nosso próprio esforço o nosso crescimento espiritual. E isso gera muita frustração muitas vezes nós, porque nós colocamos isso, quantos capítulos eu leio da Bíblia por dia, quanto tempo eu passo em oração, quantas vezes eu vou no culto, e coloco em mim, sobre mim, o meu crescimento espiritual. Eu devo fazer tudo isso, ler a Bíblia o máximo que eu puder, orar o máximo que eu puder, ir ao culto sempre que eu puder. Mas eu devo fazer tudo isso na dependência do Espírito Santo, entendendo que é o Espírito Santo que vai me aperfeiçoar em tudo isso, vai me ajudar a crescer em tudo isso. Eu não posso fazer dessas coisas rituais que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu estou em pecado. Eu devo fazer essas coisas para crescer espiritualmente na dependência do Espírito Santo, entendendo sempre que é Ele que me ajuda em tudo isso. A imposição dos falsos mestres aqui, eles estavam querendo colocar coisas para os Gálatas fazerem e colocando que se eles não fizessem, eles não seriam nem salvos, e impondo sobre eles certas cargas, aprisionando eles a um ritualismo religioso. Eu leio a palavra de Deus porque eu tenho liberdade para isso. Eu oro e converso com o Pai porque eu tenho livre acesso ao Pai. Eu tenho liberdade para isso. Eu vou ao culto porque eu quero adorar ao Pai e eu tenho liberdade para isso. Não porque se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Não porque se eu fizer isso, eu vou deixar de ser cristão. Se eu não fizer isso, eu vou deixar de ser cristão. Não é uma imposição, é uma liberdade para o cristão. E o aperfeiçoamento, o crescimento é algo que o Espírito Santo vai operando em nós. Usando essas ferramentas, sim, usando a minha leitura da Bíblia, usando a minha vida de oração. Mas eu não posso depender de mim. Há um texto que as pessoas usam até de maneira errada, né? Maldito o homem que confia no homem, o texto de Jeremias. Que quando Jeremias fala isso, ele está falando maldito o glede que confia no glede, que coloca a sua esperança no glede. Por quê? Porque estou me enganando. A minha esperança, o meu crescimento está no Espírito Santo, está no meu Deus, está no meu Senhor. Então, eu devo, sim, jejuar, orar, ler a Bíblia, ir ao culto, para crescer espiritualmente. Mas eu não devo depositar a minha esperança na minha carne, nessas coisas. Porque provavelmente, e independente de quantos anos de cristianismo você tem, você sabe disso, você vai ter dificuldade de ler a Bíblia todo dia. Você vai ter dificuldade de orar todo dia. Você, algumas vezes, vai ter dificuldade até de ir na igreja. Hoje, principalmente na época de pandemia. E se você está depositando nisso a tua esperança, sempre que você falhar numa dessas áreas, você vai se frustrar, você vai se decepcionar com você mesmo e você vai se tornar prisioneiro da tua própria consciência. Agora, quando eu entendo que isso é uma obra do Espírito Santo em mim, que Ele vai me ajudar nisso,
e eu vivo na dependência dele, eu tenho mais alegria em ler a Bíblia, eu tenho mais alegria em orar, eu tenho mais alegria em ir aos cultos. E quando, por um motivo ou outro, eu passar um dia sem oração, eu vou aos pés de Jesus novamente. Porque é nele que eu tenho a minha liberdade, é nele que eu tenho a minha paz, é nele. Não naquilo que eu faço, naquilo que ele fez por mim. Eu vou correr para ele. Porque se eu depender de mim mesmo, vai ter dias que eu não vou ler a Bíblia, vai ter dias que eu não vou orar, vai ter dias que eu não vou ir no culto. E sempre que isso acontecer, vai trazer frustração, vai trazer tristeza. E eu não estou falando daquela tristeza boa do Espírito Santo que nos incomoda para a gente melhorar e nos leva ao arrependimento quando a gente falha. Mas tristeza comigo mesmo por eu ser tão falho, eu ser tão pecador, e a gente ainda é. Por isso que a gente depende totalmente do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala que vocês começaram no Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, creram em Cristo Jesus, receberam o Espírito Santo, começaram a caminhada cristã no Espírito Santo. E hoje todo o viver de vocês na vida cristã deve ser em total dependência do Espírito Santo. Vocês devem, sim, buscar ler a Bíblia, buscar orar, buscar ir nos cultos, mas fazendo tudo isso na dependência do Espírito Santo, não pela tua própria força. E aí, versículo 4, Paulo diz assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Quando os gálatas creram, a perseguição cristã é algo muito comum. Você era perseguido por causa dos judeus, que entregavam você para as autoridades. Você era perseguido da tua antiga religião. Você era perseguido muitas vezes pelas autoridades, por motivos políticos. Então a perseguição era muito comum naquela época. Como infelizmente alguns irmãos nossos ainda sofrem perseguição na China, em países do Oriente Médio. E aí Paulo estava dizendo assim, no começo, quando vocês creram, quando vocês confiaram em Cristo Jesus, vocês foram perseguidos por serem cristãos, e vocês suportaram isso, e vocês perseveraram nisso. Agora vocês estão deixando tudo aquilo de lado e estão voltando atrás, estão regredindo por vontade própria. Foi em vão tudo aquilo que vocês sofreram. Paulo novamente mostra para eles o passado deles, o início da caminhada cristã, e mostrando para eles que vocês perseveraram naquela época. Então não se deixem levar agora por falsos ensinos. Perseverem. Se mantenham firmes na fé em Cristo Jesus. E no versículo 5, Paulo diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Novamente Paulo mostra para os gálatas que todos os milagres que aconteciam entre eles, e principalmente o milagre da conversão, da salvação, da transformação de vida, não acontecia pelas obras da lei. Não era porque eles faziam campanhas, porque eles faziam 7 dias de jejuns, não era porque eles se circuncidavam, não era porque eles guardavam certo dia da semana, não era por nada disso. Era pela fé em Cristo Jesus. Era pela pregação da fé. Muitos desses falsos mestres, eles estavam querendo, para dizer todos eles, estavam querendo impor aos gálatas que eles se circuncidassem, que eles guardassem certos dias, que eles deixassem de comer certo tipo de comida para serem salvos.
E aí Paulo mostra, veja quantas maravilhas Deus já fez no meio de vocês pela pregação da fé. E agora vocês estão deixando isso para se apegar às obras da lei? Deus tem feito muitas coisas no meio de vocês pela pregação da fé. Deus tem transformado vidas pela pregação da fé. Deus tem mudado famílias pela pregação da fé. Deus tem operado milagres fantásticos pela pregação da fé, não pelas obras da lei. É a pregação da fé que transforma, que liberta, que salva, que cura. É a pregação da fé que faz isso. Não são rituais, não são campanhas, não é nada disso, mas é a pregação da fé. É isso que Paulo ensina aos Gálatas e ensina para nós, para que hoje nós também compreendamos que a nossa salvação é pela fé no Cristo crucificado, naquele que deu a vida por nós, naquele que morreu numa cruz por nós. E que quando cremos nisso nós recebemos o Espírito Santo. E o início da nossa caminhada cristã é pela ação desse Espírito, desse Santo Espírito, desse Espírito poderoso. Mas também o continuar da nossa vida cristã é na total dependência desse Espírito. E mais, toda e qualquer perseguição que nós venhamos sofrer por causa dele não é em vão. No final nós vamos receber a salvação total de Cristo Jesus e reinaremos para sempre com Ele. E é a pregação da fé que nos concede esse Santo Espírito para habitar em nós, mas também é a pregação da fé, a pregação do Evangelho verdadeiro e puro e simples, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, como diz Paulo. E é essa pregação da fé que opera milagres, que opera maravilhas, que transforma a vida, que cura, que liberta, que salva. Não são rituais, não são certas práticas, não é aquilo que nós fazemos, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por isso que o tema da nossa série é verdadeiramente livres. Porque quando nós realmente cremos, nós somos verdadeiramente livres para servir a Deus, para adorar a Deus, para viver para Deus. Não para conquistar algo, mas porque já fomos conquistados. Já fomos salvos, já fomos libertos, já fomos curados, já fomos transformados em Cristo Jesus. É esse Evangelho todo-poderoso que nós cremos, que nos apegamos e que nos traz liberdade para vivermos uma vida para Deus. Como nós vimos no estudo passado, onde Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que isso seja a nossa realidade. Então até mesmo o nosso crescimento espiritual, nós somos livres para crescer espiritualmente, para buscar esse crescimento, mas é uma total dependência de Deus, do que Deus faz em nós, do que Deus opera em nós por intermédio do seu Santo Espírito. Então, creia nisso, confie nesse verdadeiro Evangelho e seja verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Não mude. Não deixe o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, para se pegar naquilo que você faz. É o que Cristo fez, que nos salva, que nos liberta, que nos transforma. E quando você crê nisso, você é verdadeiramente livre para adorar e servir ao Senhor. Eu quero orar por isso, louvando a Deus por essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus e para que isso sempre seja verdade em nós, para que essa insensatez
que estava entrando na igreja dos Gálatas não entre na nossa vida. Que nós possamos continuar na total dependência do Espírito Santo para nós viver a nossa vida cristã. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por uma palavra tão fascinante como essa, onde o Senhor nos lembra, através da vida de Paulo e através da vida dos irmãos da Galácia, de que em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente livres e que a nossa fé no Cristo crucificado, no Cristo que deu a vida por nós, nos liberta, nos transforma e nos salva e nos concede a graça do Santo Espírito, do Teu Santo Espírito, do Deus Espírito habitar em nós. E que é esse Espírito que nos dá vida e vida em abundância, nos ajudando a caminhar a vida cristã. E nos ajuda, Deus, no nosso viver diário, a não dependermos mais de nós mesmos, mas dependemos do Senhor. A buscarmos, sim, santidade, santificação, mas por tudo que o Senhor fez por nós. E na dependência do Espírito Santo, não pelas nossas próprias forças, mas pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a entender e compreender, ó Deus, que todos os milagres, todas as grandes obras que o Senhor faz em nosso meio, não é pelas nossas próprias obras, mas é pela pregação da fé. Pela fé em Cristo Jesus e em Cristo somente. E é no nome dele que nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês, amados. Espero que essa série os ajude a serem verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Para a glória dele, claro. E se Deus quiser, eu volto semana que vem com a continuidade dessa série, onde nós vamos ver o que Cristo fez por nós, aquela cruz, no fato de nos libertar da maldição da lei. Então, não percam o próximo vídeo. Então, se Deus quiser, semana que vem eu volto com vocês com a continuidade dessa série, onde estamos aprendendo a ser verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada na presença dele, e até a próxima, se Ele permitir.